Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar da correção do PET, do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do Estado de Minas Gerais. E se você que está assistindo é professor, sabe da importância de um bom planejamento e, por consequência, sabe da importância de conhecer a BNCC, eu vou te convidar a vir estudar a Base Nacional Comum Curricular comigo, lá no curso de BNCC, onde a gente tem planner do professor para você imprimir, plano de aula passo a passo, sugestão de oficina de leitura, de sequência didática, tudo muito prático e didático para você entender realmente como é que a BNCC fica na prática dentro da sua sala. O link do curso está aqui, ó, na descrição do vídeo. Agora vamos falar do PET. O PET foi o material disponibilizado pela Secretaria de Educação para que a gente continue ensinando durante a pandemia, no tempo de isolamento social, quando nós não podemos dar aulas presenciais. Então, nós temos apostilas que estão divididas por ano, onde a gente tem dividido lá dentro da apostila por semanas as atividades que as crianças devem fazer em casa. O PET do ensino fundamental vai do 1º ao 5º ano e cada apostila está trazendo 4 semanas de atividades. Nas primeiras, no PET volume 1, eu fiz a correção das atividades, estão todas disponíveis no canal. No PET volume 2, eu achei que ficaria mais interessante, melhor para todo mundo, se a gente tivesse uma explicação para antes da atividade, porque muitos professores não estão conseguindo gravar, não estão conseguindo dar essa orientação e os pais ficam um pouco desorientados de fazer atividade sem explicação nenhuma. Eles não têm a didática, o costume que a gente tem com essas atividades e nem tem que ter, eles são pais, não são professores, não é mesmo? Então, eu comecei a fazer assim, a partir do volume 2, nós temos do 1º ao 5º ano uma explicação para antes da atividade e a correção para depois da atividade. Eu queria explicar para vocês, né, responder a alguns questionamentos que eu tenho recebido em comentários, às vezes em mensagens, para que vocês entendam melhor como é que está acontecendo esse trabalho. Um dos questionamentos foi: você coloca a correção com 1 semana de antecedência. Isso prejudica porque o aluno, em vez de fazer, vai direto na correção e tudo mais. Pessoal, eu preciso enviar com antecedência para que os professores possam planejar, né? Então, eu preciso enviar com antecedência para que os professores possam planejar, possam se organizar. E tem outra coisa, eu não estou disponibilizando um gabarito, uma resposta ali para copiar. Eu faço, até a gente tem um vídeo de explicação, mas o vídeo de correção também é muito explicativo. Ele não vem ali de qualquer maneira só com as respostas para serem copiadas. Então, essa é uma questão. Precisa ser com antecedência para que eu me organize, para que os professores se organizem. Se o aluno está consultando a correção antes de fazer a atividade, é porque mesmo com explicação ainda ficou dúvida, e sendo a correção um vídeo explicativo também, ele não está ficando prejudicado, ok? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que algumas atividades ficam sem correção, algumas questões. E aí tem gente me falando, faz a correção, você tinha que ter preparado antes e tudo mais. O que acontece? Se você reparar nos vídeos, que tem uma seleção de material, que tem coisas para mostrar, vocês vão ver que sim, foi preparado antes. Eu sou professora, eu não pego uma coisa para fazer na hora e respondo de qualquer maneira. Acontece que algumas questões são pessoais.
Então, quando diz o que você acha, você já fez isso, você invente isso, faça isso. Se eu colocar uma resposta ali, eu vou direcionar a resposta da criança e isso não é desejável. É a opinião dela. Teve mãe que falou, mas eu acho difícil, coloca a sua opinião para a gente ter uma base. Aceite, mãe, a opinião da sua criança. Quando a pergunta tem essa questão, né, de ser opinião, né, o que você acha, o que você quer, o que você às vezes qual a sua opinião sobre isso e tal, isso não tem uma resposta errada. Então, pode aceitar a resposta da sua criança nesse momento e depois a gente vai introduzir o assunto de outra forma, ok? Quando a pessoa elabora uma questão onde pede a opinião da criança, é realmente a opinião da criança, seja ela qual for, e depois a gente vai desenvolver o assunto, até para mudar a opinião da criança se não tiver a opinião desejável, ok? Outra coisa, tem questões que por uma questão de elaboração, elas dão assim uma infinidade de respostas. Eu tô falando agora especificamente de uma questão do segundo ano, uma letra B, onde perguntava o que os elementos da sequência querem dizer. E isso aí dava assim, uma infinidade de respostas. Eu até falei, olha, eu não sei, coloca aí nos comentários. E aí tem gente que coloca o que acha que pode ser colocado. Todas as respostas que eu vi lá nos comentários são aceitáveis. E teve gente criticando, olha professora, você tem que preparar sua aula antes e tal. E pessoal, essa aula é preparada antes. Só que essa pergunta deixa margem para tantas respostas possíveis que eu não poderia inventar uma resposta da minha cabeça e colocar ali. Eu causaria problema dentro da sala de aula de alguém. Por quê? Porque, como eu disse, as respostas que apareceram no comentário são todas aceitáveis. Então, eu não posso falar que a certa é a que eu pensei, que a certa é a que eu consultei, se a pergunta deixa margem para outras respostas. Aí, cabe ao professor orientar o seu aluno sobre aquela questão. Olha, realmente, isso aqui deu certo, o jeito que você pensou tá legal. Olha, esse jeito que você pensou fugiu um pouco da proposta da atividade, vamos repensar, vamos pensar mais por esse lado e tal. Então, essa mesmo não sendo uma pergunta de opinião, é uma pergunta que, por sua elaboração, dá margem para muitas respostas. E é por isso que eu não coloquei. E aí, lá na hora, eu brinquei assim, eu não sei não, o que vocês acham e tal. Por quê? Porque quando você está apresentando uma atividade para o seu aluno, você não vai criticar essa atividade, a gente tem que ter essa ética, tá? Então, eu não posso, né? Essa aqui dá para responder de um monte de jeito e não sei o que, elaboração e tal. Então, vamos começar a prestar atenção nisso, vamos ler as coisas antes de criticar. Eu espero que eu esteja ajudando e não atrapalhando com essas correções. Me conta aqui se você está achando que está sendo prejudicial. Se tiver, a gente pode até parar com isso, mas eu acho que pelo número de pessoas agradecendo tem sido bom, então eu pretendo continuar, né? Vamos ver o que vocês acham. Mas vamos prestar atenção no tipo de questão, no que está acontecendo, por que não está sendo respondido, ok? Quando são questões mais objetivas, quando são questões mais, né, de interpretação e tal, as respostas estão lá. Eu espero realmente que esteja ajudando. Se você está gostando, curte, comenta, compartilha, vamos conversar, dê suas sugestões. Um grande beijo e até a próxima!